Graças a Deus, a paz do Senhor seja convosco. Meus irmãos, eu chego até você neste dia para falar de uma palavra tão importante, falar de salvação. E esta palavra encontra-se na Epístola de Paulo a Tito, no capítulo 1, e eu quero ler o versículo 2 e versículo 3. Mas antes, não se esqueça de deixar o seu gostei, isso é muito importante. Vamos então à leitura da palavra. Em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes do tempo dos séculos, mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. Meus irmãos, vamos falar de eternidade, vida eterna. A palavra, ela nos fala a respeito da esperança de vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. E em outra versão diz assim, antes dos tempos eternos. Então, quando nós começamos a falar sobre eternidade, meus irmãos, nós ficamos assim, até certo ponto, limitado numa compreensão. Deus é eterno. O que é isso? Que ele não teve princípio nem fim de dias. Mas nós não podemos dizer o mesmo da terra, dos mundos. E esses mundos são grandiosos, meus irmãos. Quando olhamos à noite, uma noite estrelada para os céus, nós vemos tantas estrelas, umas fulgurantes, outras um pouquinho apagadas, mas são bilhões, bilhões. E que distância imensa é uma da outra, que distância imensa é da Terra. Mas todo esse firmamento não foi eterno. Numa época, numa eternidade passada, se podemos falar em termos de eternidade passada, elas foram criadas por Deus. E esse Deus, que nós chamamos Senhor, que é um Deus trino, que é o Pai, que é o Filho, que é o Espírito Santo. Mas não são três deuses, é um Deus só. O Pai, o Filho e o Espírito Santo é da mesma substância. Então, esse Deus Todo-Poderoso, segundo que ele revelou, porque aqui a palavra está dando uma revelação que não partiu da cabeça do apóstolo Paulo. Isso que Deus está falando, em esperança da vida eterna. Meus irmãos, esperança da vida eterna para você. Esperança da vida eterna para mim. Uma eternidade. E diz a palavra que ele prometeu antes do tempo dos séculos. Outra palavra um pouco difícil. Antes do tempo dos séculos, podemos pensar, antes que os tempos fossem contados por anos, meses e dias. Então você que está me vendo e está me ouvindo, e eu que estou levando a palavra para você, nós somos bem-aventurados, porque antes dos tempos eternos, Deus fez uma promessa. E é por isso que a própria palavra diz, quem é o homem? É uma pergunta feita para o próprio Deus, que tanto te preocupes com ele.
Agora, minha irmã, meu irmão, prezado companheiro, quem é o homem? O homem tem algo tão importante que chama-se espírito. E esse espírito não foi criado do pó. A massa humana, o corpo, é criado do pó. Mas o espírito não. O profeta Zacarias nos traz, num breve relance, dizendo que Deus, esse Deus eterno, que existe antes dos tempos eternos, formou dentro do homem o espírito. Meus irmãos, formou, fez uma coisa nova, veio dele, ele fez novo. Bilhões de homens na terra, bilhões de espíritos, tudo feito pela mão de Deus, com uma finalidade, a vida eterna. E para que o homem alcance o rumo, a direção da vida eterna, esse mesmo Deus, na pessoa do Filho, veio a este mundo, morreu na cruz do Calvário, derramaram o seu sangue, porque ele se fez homem. É por isso que a palavra diz, ele sendo rico se fez pobre. A pobreza humana, a massa humana, destituiu-se de tudo. Por quê? Para você, para mim. Por causa daquela palavra poderosa de Deus, que é dele mesmo, que antes dos tempos eternos, ele fez promessa para nós, promessa de eternidade. Eu, quando começo a pensar na eternidade, eu não tenho solução, não alcanço a eternidade, tempo sem fim. E nesse tempo sem fim, meu irmão, uma coisa, habitar junto com Deus. Você não quer viver sempre com Deus? Eu quero, por isso estou pregando. E por isso você está me escutando também, uma eternidade com Deus. Nós não podemos definir bem ainda como será essa eternidade, porque nós estamos nessa dispensação terrena, mas é uma eternidade com bênção, com glória da parte de Deus. Aproveite a oportunidade, já que você é um crente, para permanecer na esperança de herdar essa salvação que foi prometida ainda antes dos tempos eternos, por um Deus que não pode mentir. Então você está debaixo da promessa, eu estou debaixo da promessa. Uma coisa somente é permanecer na promessa. Que o Senhor vos abençoe poderosa e maravilhosamente. E eu quero orar. Pai eterno, Deus bendito, te agradeço, Senhor, porque antes dos tempos eternos já nos fizeste promessa, que coisa gloriosa, de salvação. E é revelada agora, nesse tempo presente, pela tua palavra. Pai eterno, a ti toda a glória, em nome de Jesus. Amém.